Obrigado. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Deixa eu só me arrumar aqui. Tudo bem. Então, nós temos como igreja organizada, como igreja séria, nós temos algumas formalidades. Eu gostaria de convidar você, reforçar então o convite, para que você esteja aqui domingo que vem, de manhã. Quem está fazendo a turma de liderança já fica para o culto da manhã, né, para a gente poder ter esse momento também. Participar da igreja em todos os seus aspectos é algo muito salutar. Porque aí você participa, você faz parte do corpo, né? E por isso é importante que você esteja aqui conosco. Eu vou puxar mais para trás, é isso, Maurício? Melhor aqui, né? Primeiro, eu queria agradecer pelo privilégio de estar aqui na frente, porque essas luzes aquecem um pouco, então ajuda um tantinho. Brincadeiras à parte, o pastor Lobo pediu que eu estivesse nessa manhã ministrando, pediu já semana passada, e pensando então sobre o que eu deveria falar à igreja, na quarta de manhã, após o culto dos pastores, eu estava na minha sala lá na faculdade, esboçando alguma coisa no bloquinho, pensando, e aí eu lembrei que esse seria o primeiro domingo do mês, e, portanto, o domingo de ceia. E, tradicionalmente, né, nós fazemos no primeiro domingo do mês a ceia. Eventualmente, a gente faz em outro domingo, não tem problema nenhum ser em outro domingo, ou ser no primeiro, mas... Obrigado, senhora. Zeli, estão roubando seu posto aí, fica esperta. Né, para o genro, ela não é, porque senão dá, como é que é? Nepotismo, dá nepotismo. Então, pensando em alguma coisa, eu pensei, podia aproveitar então que é ceia e fazer a instrução da ceia. No último domingo de ceia, as crianças participaram, e aí a ideia era justamente que elas aprendessem. Mas espera aí, as crianças vão aprender, mas será que os adultos sabem sobre ceia? Então, eu lá com o meu bloquinho, eu separei 15 curiosidades sobre a ceia. 15 coisas que eu achei que eram importantes saber sobre a ceia. Aí eu pensei, não, 15 é muita coisa, então eu reduzi. E aí fui estudar sobre ceia, inclusive uma das curiosidades, quando eu fui estudar sobre uma das curiosidades, eu não sabia, descobri depois. Por isso, eu separei algumas perguntas e algumas coisas para a gente compreender melhor essa participação na ceia. Isso é significativo porque nós, muitas vezes, somos inseridos na igreja, nós começamos a caminhar como a igreja, mas, às vezes, a gente não para conhecer algumas práticas que nós temos. Na turma de integração, a gente, ou antigamente, na classe de catecúmenos, lembra que era esse o nome, né? Classe de catecúmenos, né? A gente, inclusive, instruía sobre o batismo, explicava. O pessoal se preocupa muito com o batismo, né? Se salva, se não salva, se é só um banho. A pergunta recorrente também, se a água é quente ou não é, né? Tem que ser em água corrente ou pode ser no batistério. Mas sobre ceia, e a ceia a gente pratica sempre. O batismo é pontual, né? Depois a gente sempre pratica a ceia. Então, pensando nisso, eu pensei, poxa, a igreja merece também saber sobre ceia. Talvez o que eu vá falar, talvez são são 7 curiosidades, talvez das 7 você saiba 3, talvez você saiba 4, talvez você saiba 7, não tem problema. Mas a caminhada é assim. A gente reúne na mesma assembleia quem sabe bastante, quem sabe pouco, quem não sabe nada. E aí um vai caminhando com o outro e vai aprendendo. Então, se você já sabe, me ajude, vá orando por mim, vá intercedendo. Se você ainda não sabe, abra o seu coração, para que isso seja, para que a instrução de hoje seja lógica na sua cabeça, seja verdade no seu intelecto, mas que ela seja realidade no seu coração. A ideia de você conhecer mais a ceia e conhecer mais do Senhor e da ordenança dele é essa, de que você tenha mais intimidade com ele, esteja mais próximo dele e sinta ainda mais o atuar dele. Porque Deus atuando na sua vida não é novidade. A novidade é você começar a perceber Deus atuando na sua vida.
E aí, quando você tem esse discernimento, você consegue entender o que realmente é Deus falando, o que é o seu coração enganoso agindo, ou o que é obra do inimigo atuando sobre a sua vida. Então, a tua qualidade de vida com Deus cresce ainda mais. Por isso, eu separei algumas perguntas. A primeira pergunta era, de onde vem a tradição da ceia? A segunda, o que significa ser uma ordenança? A terceira pergunta que me motivou é, o que significa a nossa ceia ser um memorial? E aí, a última, que é mais comum, quem pode tomar a ceia? Também pensei em por que nós usamos 1 Coríntios 11 na hora de ministrar a ceia e não usamos o texto da ceia mesmo. Por exemplo, o mais clássico, Mateus 26. Essas foram as perguntas que eu me fiz ao pensar sobre a ceia. Então eu montei uma questão com algumas curiosidades. E a primeira eu não sabia. A ceia ela não aparece no Evangelho de João. Você vai ter a ceia no Evangelho de João, aparece lá em João 13, você não precisa procurar agora, lá tem uma ceia, lá tem um ato da ceia muito específico, que é Jesus lavando os pés dos discípulos, mas ele falando de pegar o pão, de compartilhar a taça, não tem. Curioso, né? Não tem. E aí, lógico, apareceu isso, não tem, e eu fui, não dormi, né? Fui pesquisar o porquê não tem. Por que não tem a ceia do Senhor em João? E aí é muito curioso, porque a ceia, ela é... Não, o livro de João. Por que o livro de João é escrito? Para quem o livro de João é escrito? O livro de João ele foi escrito para os não-judeus. Ele é um livro para fora. Ele é um livro escrito para as primeiras comunidades cristãs que estavam nas províncias romanas e que não eram judeus. Porque a gente precisa lembrar que no começo do cristianismo, os cristãos vão ser chamados de cristãos mesmo muito tempo depois. No começo eles eram chamados de judeus do caminho, né? Os cristãos, os primeiros cristãos eram judeus do caminho. Não eram cristãos. Ainda não tinha havido essa separação, e tanto é que a gente vê muita discussão ainda no livro de Atos e nas cartas de Paulo, de gente querendo judaizar a igreja, gente querendo trazer práticas judaicas para dentro da igreja. Né? Ainda não tinham entendido a separação. Até então, o cristianismo ele era um ramo, um novo ramo do judaísmo. A gente tem, dentro do judaísmo, vários ramos. Você tem o judeu racídico, você tem o ortodoxo, você tem o livre, você tem o progressista, e os do caminho seriam mais um ramo. Né? Ainda não havia clara essa separação. Então, ainda havia uma preocupação de, será que devem se assentar à mesa ou não, os não-judeus? Porque a gente precisa lembrar que a ceia que Jesus praticou era uma ceia de Páscoa. Era o reestabelecimento de uma nova aliança, mas num domingo de Páscoa. Quem não é judeu não comemorava a Páscoa. Então não teria por que as novas igrejas celebrarem a Páscoa. Né? Então o livro de João não traz essa questão porque ainda não havia se sedimentado isso. Quando que isso vai se sedimentar? Bom, aí eu já respondo uma pergunta. Isso vai se sedimentar lá com os ensinos de Paulo. Como eu falei domingo passado. Paulo chamou a atenção de Pedro, por quê? Porque Pedro estava celebrando a ceia com não-judeus, e aí judeus chegaram. E aí ele se levanta da mesa e vai para o outro lado. E aí Paulo diz para Pedro, você fez uma coisa muito errada. Então, o livro de João não traz o ensino sobre o pão e sobre o vinho, não traz esse ensino, e essa é uma curiosidade. Mas disso a gente pode, a partir daí, tirar uma lição, que a ceia ela é feita para a família do Senhor, para aqueles que realmente são os filhos de Deus, para aqueles que realmente têm a identidade de ser filho do Senhor. Bacana isso, né? Como João ainda não tinha sedimentado essa identidade para os não-judeus, ele corta esse pedacinho. A segunda curiosidade é de que a ceia é do Senhor.
E aí está lá em Mateus 26, 16. Mateus 26, 16 diz assim: Jesus não era o anfitrião, não era o dono do lugar, mas ele era o anfitrião, né? E aí diz assim, ó: o mestre diz, o tempo está próximo, vão até um certo homem e digam, o meu mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. O que aconteceu aqui foi um aluguel. Se você for olhar lá em Lucas e em Marcos, tem bem os detalhes desse lugar. Eles estão chegando na cidade e Jesus instrui os seus discípulos dizendo, eu preciso celebrar a ceia, está chegando a época da Páscoa, vocês vão até determinado lugar, vão encontrar um homem assim, vão chegar para ele e vão dizer, ó, o mestre quer celebrar a ceia com seus discípulos, aluguem o espaço da casa dele. E daí eles alugam, Jesus inovando, né? Fez um Airbnb e alugou um quarto lá, a sala desse senhor, né? Só que quando você aluga, você passa a ser o dono daquele espaço, ainda que temporariamente. Você pode não ter a propriedade, mas você tem a posse. Você que tem o domínio sobre aquele lugar. Então, a ceia ali é Jesus recebendo eles na sua casa. Quem mora de aluguel sabe. Se eu perguntar para você, você mora de aluguel, e eu pergunto, onde você mora? Onde é a sua casa? Se você mora de aluguel e alguém pergunta para você, onde é a sua casa? Você responde, minha casa é em tal lugar. Você não diz assim, não, minha casa eu não tenho porque eu moro de aluguel. Quem fala isso? Né? Você está alugando, é seu. Enquanto está ali o contrato vigente. O dono, o proprietário da casa, para entrar onde você está alugando, ele tem que pedir licença, tem que pedir a sua licença. Ele não pode chegar e entrar a hora que ele quiser. Você que domina aquele lugar. É ou não é verdade isso? Né? Então, ali, naquele momento, é Jesus que tem o domínio do lugar. Domínio mesmo, contratual, tá? Estou falando de direito. Né? Jesus que tem o domínio do lugar. Ele que mandou alugar o lugar. Se fizessem um contrato, não sei se foi feito, mas se fizessem um contrato, ia estar lá, né? Jesus de Nazaré. Judeu, solteiro, 33 anos. A qualificação toda dele. Tal. Jesus é que era o Senhor daquele lugar, exercia o senhorio, né? Tinha o domínio daquele lugar. Então, Jesus é que é o proprietário da ceia, o dono da ceia. E disso a gente tira a segunda lição, que Deus nos recebe no seu mais íntimo círculo de amizade. Na ceia, nós relembramos que somos queridos por Deus, de que Deus nos quer. Porque você não chama qualquer um para sentar na sua mesa. Você chama só para sentar na sua mesa com quem você quer ter intimidade. Às vezes você chama quem você ainda não tem intimidade, mas porque você quer ter intimidade. É ou não é verdade? Quem já trabalhou com célula sabe. A gente, quando vai indicar um casal para alguma célula, você chega para o líder e fala, queria indicar alguém para a sua célula. É fulano, é não sei o quê, tarará. Você dá toda a ficha da pessoa. Por quê? Porque vai receber a pessoa na casa dela. Quando tem treinamento de célula, não sei se hoje já saiu essa pergunta, mas aposto que até o fim do treinamento vai surgir essa pergunta. Como que eu vou saber quem é a pessoa que é enviada lá para a minha casa? Sempre tem. Sempre tem. Como é que você vai saber? Porque é isso mesmo. Como é que você vai saber quem está chegando na tua casa? Como é que você vai saber quem é que você está pondo para dentro da sua casa? É uma preocupação, e é uma preocupação totalmente legítima. A intimidade de abrir a casa para alguém é muito quista, é algo muito precioso. Jesus abriu a sua casa, ainda que alugada, ainda que por algum momento, para receber os seus. Por isso, sentar-se à mesa é um privilégio e é relembrar que nós somos efetivamente queridos por Deus. A ceia é um lugar em que centra-se a atenção na intimidade um com o outro. A comida é acessório ali. A gente compartilha um com o outro. Casal querido aqui da igreja esses dias falou, pastor, posso te convidar para ir lá em casa? Pode. Mas o que você come? Eu falei, qualquer coisa, não estou indo para comer. Né? Estou indo para estar com vocês. Hoje eu descobri que eles moram lá no Boqueirão. Então eu falei, então tá bom, eu vou abastecer o carro e vou. Né? Não tem problema.
Vou com muito prazer, porque a comida é de menos. Muito embora ela cozinhe bem, que eu já sei. Mas você entendeu? Ainda que não cozinhasse bem, ainda que nem soubesse cozinhar, não tem problema. Hoje em dia, com o iFood, né, você pede lá qualquer coisinha e entrega na hora, não tem problema. O problema não é comer, o importante é estar junto. Na ceia nós temos essa oportunidade. Mais uma. Ó, rápido, ó, já estamos na terceira. Os ansiosos não têm vez. Ah, então não dá para ir rápido. Os ansiosos não têm vez. Ou seja, você vai com calma. Olha o texto. Cadê? Oh, voltei. Perdão. Aê. O texto está em 1 Coríntios 11, versículo 33. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. A ceia ela era uma mesa farta, tinha comida de tudo, tinha uma bela pata de carneiro, da qual você podia comer quase tudo da pata do carneiro, menos o tendão. Por que não pode comer o tendão? Tá certo. Não pode comer o tendão por causa de Peniel. Se você lembrar do texto de Peniel, tem a briga com o anjo desloca a coxa de Israel, eu já tinha mudado de nome, desloca a coxa de Israel, e aí tem ali na sua Bíblia, vai ter uma anotação. Por isso os filhos de Israel não comem mais o músculo da coxa, né, ou o tendão do músculo da coxa. Então você podia comer o pernil inteiro, menos o tendão. Aliás, comer tendão ninguém merece também. Né? Tinha pão, tinha fruta, tinha de tudo, uma ceia bem farta, tinha bastante comida, tem mel, tem nozes, normalmente tem maçã e damasco, mas tinha também o pão e o suco da uva. E aí o que acontecia é que era o seguinte, domingo de ceia, o pessoal chegava mais cedo na igreja e sentava e comia um monte. E daí os que moravam mais longe, até chegarem na igreja, chegavam para comer os restos. Aí Paulo fala, opa, tá errado esse negócio aí, gente. Se você não consegue se aguentar, então você come em casa e daí você vem para a igreja. Porque aqui a gente come todo mundo junto. Quando a gente se reúne para comer, a gente espera uns pelos outros. Sabe por quê? Porque é assim que é a caminhada. Se você lembrar a caminhada saindo do Egito, já era assim. Caminhavam no ritmo do mais lento. Ninguém ficava para trás. Nem o morto ficou para trás. Hã? Lembra que José já tinha morrido, mas eles pegaram o corpo de José e levaram? Então nem o morto ficou para trás. Vai no ritmo do morto. Não dá para ir no ritmo. Vai no ritmo da. Sabe, né? A galera carregando o morto, é nesse ritmo que vai, a procissão, né? Quase uma procissão. É assim que andava. E ainda assim conseguiram fugir do faraó. Né? A gente espera uns pelos outros. Mas é assim que a gente tem que caminhar. Não só no dia da ceia, em todos os instantes. Pode ver, quando a gente está servindo a ceia, você já está lá, o teu pão já virou uma bolachinha cream cracker, você ficou amassando. Né? Aí, está todo mundo pronto ali, aí o pastor pega o microfone e ele fala, tem alguém que ainda não recebeu os elementos? Você fala, o meu suco já está virando vinagre aqui, já está cozinhando aqui na minha mão. Né? Tem alguém que ainda não recebeu os elementos? E aí a gente ainda fica pescoceando lá, né? Tem. Lá no fundo tem um. Então para tudo, vai um diácono lá no fundo, servia ainda tal. A gente vai no ritmo do menor. A gente vai no ritmo do mais lento. A gente vai devagarinho. Por quê? Porque não é para perder ninguém. Não é para atropelar ninguém. Sabe por quê? Porque essa é a lição. Deus tem o tempo certo de nos alimentar e no tempo certo Ele atua. Vocês não acompanham, mas eu acompanho direto os comentários que o pessoal faz ao vivo durante o culto no YouTube. E às vezes tem gente que fala assim, pastor, eu quase não tenho mais força para isso. Eu falo, está faltando um pouquinho então para Deus começar a agir. Você precisa acabar com esse pouquinho de força que você tem. Aí Deus vai começar a agir. A gente vai no ritmo do mais lento, a gente vai no ritmo do mais fraco. O que sabe mais ajuda o que sabe menos. Né? E é assim que a gente vai caminhando. E às vezes a gente aprende com quem a gente acha que não tem nada a nos ensinar. Quinta de manhã eu estava aqui na igreja, passei a manhã inteira aqui com o pessoal do Watoto. Vocês viram quarta-noite e tal. Quinta de manhã eles estavam aqui estudando.
né? Fazem um devocional, e daí as crianças têm aula, fazem tarefa mesmo, tal, bem legal, aula mesmo, sabe? Aí eles sentam assim em grupo, tal. Tinha um que estava errando os exercícios, tomei um puxão de orelha da professora, que olha, eu queria me enfiar embaixo do sofá. Um aluno estava fazendo um exercício de matemática e estava super errado. Muito errado, muito errado, muito errado. E eu andandinho ali, professorzão, né? Andandinho, eu cheguei do lado e falei, cara, você acha que está certo isso? Aí ele olhou e falou, não está certo? Eu falei, não sei. Posso perguntar para a professora? E aí eu fui e perguntei para a professora. Professora, posso ajudar ele? Ela falou, não. Ele tem dificuldade de aprendizagem e eu estou fazendo um nivelamento dele e eu quero que você não o ajude para eu poder saber em que nível está. Desculpe. Enfiei, saí de ladinho, né? Aí depois que eles fizeram a tarefa, tal, guardaram as coisas, e daí veio a hora do lanche, quer dizer, a hora do almoço, né? Então eles já iam para outra igreja, logo bem meio-dia, isso eles estavam lanchando. E aí tinha um lanchezinho assim mesmo, né? Cada um tinha um lanchezinho um pouquinho diferente, porque foi o pessoal das casas que os receberam, que mandaram um lanche, tal, que eles almoçaram, que daí eles iam jantar mesmo, arroz e feijão, tal, lá na outra igreja. Aí as crianças estavam sentadas assim comendo, e eu andando ali, brincando tal, e tinha aquele achocolatado assim de caixinha, né? Vocês lembram uma menina bem pequenininha que tinha 2 choquinhas assim? Aí eu cheguei brincando com ela, peguei o chocolate dela bem na frente assim, né, para brincar com ela. Peguei assim, coloquei aqui assim e fui saindo brincandinho, né? Aí ela olhou para mim, sorriu, eu dei a volta em torno dela e coloquei de novo, que lógico, né, estava devolvendo o chocolate para ela. Ela olhou para mim e falou, se você quiser pode pegar. Você entendeu? Não precisa nem explicar o que aconteceu, né? Tá? Se você quiser, pode pegar. Mas ela não tinha outro suquinho para beber. Não tinha outro chocolatinho ali para tomar. Tá? Falei, não, pode. É brincadeira. É assim. Quando a gente menos espera, Deus ensina a gente. Tá? E Deus alimenta a gente da onde a gente nem espera que venha. A quarta curiosidade, e essa talvez seja a mais chocante de todas, é que Judas, o Iscariotes, tinha 2, né? Tem o Tadeu, que é o que tem o livro, e o Iscariotes. Judas, o Iscariotes, o traidor, ele estava à mesa. Olha o que fala aqui. Da mesma forma, depois da ceia, ou seja, já no fim, tomou o cálice dizendo, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. E aí o versículo 21 diz, mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. Se você não lembra de português, eu vou lembrar você. O está é presente. Não é estava. Está comigo sobre a mesa. O Iscariotes, o traidor, estava ali na hora. E tomou a ceia junto. Está aí. Estava ali junto. Por quê? Por quê? Deixa eu voltar. Porque a ceia é do Senhor. Ele também era convidado. Ele também estava convidado para estar ali. Então, Judas, o Iscariotes, estava à mesa. A lição que eu tiro disso é que o teu pecado te afasta, mas Deus sempre quer te convidar para estar com Ele. Entendeu? Era o Senhor que estava oferecendo a mesa e o lugar de Judas estava ali. Judas era querido, tinha caminhado com Jesus. Por isso que nenhum diácono puxa a bandeja de você, nem empurra os elementos da ceia para cima de você. Mas quando você não vem à mesa, quando você não vem pegar os elementos da ceia porque você está em pecado, você está perdendo uma grande oportunidade. Não estou dizendo que você não deva se consertar, não estou dizendo que você não deva pedir perdão, nem que o seu coração não deva ser mudado. Mas o teu lugar na mesa está reservado. Faz um esforço, cara. Não perde a oportunidade. Cara, o Judas estava lá. Significativo estar na mesa do Senhor. Você vai ver na frente o que ela significa para nós. Outra curiosidade
é de que a nossa ceia ela é memorial. Os elementos da ceia simbolizam as verdades e bênçãos espirituais. Recebê-lo significa que recebemos o sacrifício de Cristo e professamos, ou seja, tornamos pública a nossa fé. A nossa ceia, ela relembra, ela nos traz a memória de que nós somos queridos por Deus, de que Deus derrama as suas bênçãos por nós e que Cristo se sacrificou por nós. Nós valorizamos e respeitamos o sacrifício na cruz quando tomamos a ceia. Nós relembramos quem Cristo é sobre a nossa vida. E nós dizemos ao mundo quem Ele é. Por isso que a nossa ceia ela é memorial. Daí vem a lição de que o pão mata a fome mais básica e o suco une todos os grãos de uva. A nossa memória é relembrada de que Deus nos assiste nas mais simples ou nas mais básicas necessidades. Naquilo que é mais simples sobre a nossa vida, Deus tem o cuidado. Naquilo que nós muitas vezes achamos, não, isso daqui não precisa nem Deus se meter, que eu tenho como missão de cuidar, ali Deus pode atuar e Deus atua. Ao mesmo tempo, nos lembra de que nós somos um grupo, que nós estamos juntos. Você não consegue, olhando para o suco de uva, separar qual é o grão. Quando eu fazia intercâmbio, na mesma cidade, tinha uma menina que era francesa e morava na França, ela morava num sítio. Sítio mesmo, né? Área rural. E uma vez ela contando que os pais dela produziam vinhos de altíssima qualidade. Pouco, mas de alta qualidade. E aí ela contando que a cada grão de uva que eles iam colocar para fazer o vinho, eles inspecionavam para ver se o grão de uva estava contaminado com um determinado fungo. E tinha que estar contaminado com aquele fungo, porque era aquele fungo que gerava aquele vinho especial que eles produziam. Ou seja, pega o cacho, em cada um tira o grão e faz a análise para ver se está com o devido fungo, contaminado com o devido fungo. Cuidado tal. Depois que sai o vinho lá, você não consegue separar qual grão é qual. E o suco de uva, ele é um símbolo de união desde Números 13 e 23. Que se você não quiser procurar, não tem problema. Eu tenho aqui. Depois que foram ao vale de Escol, e ali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também trouxeram algumas romãs e 2 figos. E chamaram aquele lugar de vale de Escol por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Isso está em Números 13, 23 e versículo 24. E se você não lembra o que é isso, é eles indo no primeiro contato da terra prometida. Ou seja, o suco de uva é a lembrança presente do lugar em que Deus preparou. O cacho de uva era tão pequeno que para carregar eles precisaram de 2 homens. Você imagina o tamanho do cacho de uva? Precisaram de 2 homens para carregar o cacho de uva. Um dos símbolos de Israel, o dia que você for para lá, você vai ver que é muito comum você achar chaveirinho assim, com um homenzinho, outro na frente, entre eles uma vara e um cacho de uva ali no meio. Esse é um dos símbolos, é super comum. Você tem chaveiro, tem porta-guardanapo, quadrinho para a parede, tem um monte de ilustrações simbolizando isso. Né? A gente normalmente lembra da terra que emana leite e mel, mas um dos símbolos da terra em que o Senhor prometeu é o lugar em que 2 homens carregam um cacho de uva. Por isso que a gente usa o suco de uva, inclusive. É uma lembrança presente de que Deus prepara o lugar para estarmos lá. E aí, a partir daí, então, a partir dessas curiosidades, eu comecei a pensar no que a ceia representa. Sobre a representação da ceia, nós temos 3 elementos, ou 3 linhas de entendimento. A primeira dela é transubstanciação, que a gente não pratica. Na transubstanciação, tem alguns
algumas pessoas por aí que conhecem, e à medida que eu explicar, vocês vão entender o que é. É quando o pessoal acredita que os elementos da ceia tornam-se os elementos que eles simbolizam, ou seja, o pão vira carne e o suco vira sangue mesmo, né? Essa não é uma prática batista. Tá? Isso surge em 1134, através de um teólogo chamado Hildebrand de Tours, e isso foi sedimentado na igreja em 1215. Ela não tem nenhuma base bíblica, e é por isso, inclusive, que nós deixamos de lado. Tá? E vocês já sabem quem pratica, quem acredita nisso. Né? Então, a gente respeita os irmãos, mas não é a prática batista. Um segundo entendimento é sobre a consubstanciação. Na consubstanciação, o pão continua sendo pão, o suco continua sendo suco, mas misticamente Cristo faria presença aqui no momento da ceia. Aí eu te pergunto, tá, e nos outros momentos ele não está? E mais, se você pensar assim, você matou o versículo lá de 1 Coríntios, que vai dizer, 1 Coríntios 11, que vai dizer, até que ele venha. Peraí, mas então, por que até que ele venha se ele já está? Né? A consubstanciação, ela surge em 1526, e ela também não tem base bíblica. O que nós fazemos? Nós fazemos o que a Bíblia diz. Por isso que antigamente os batistas eram conhecidos como os Bíblias. Né? Esse era o nosso apelido. Nós usamos a ceia memorial. E aí eu separei aqui um trechinho de Zwinglio, que diz assim: o pão e o vinho são a memória viva de Cristo, fundamento da existência e da esperança da igreja. Nós cremos que o pão é pão, que o suco de uva é suco de uva, e aí eu já explico por que não vinho, que o suco de uva é suco de uva, e é isso. E eles nos lembram e remetem aos elementos que Jesus lembrou. E por que nós usamos suco de uva? Em respeito a alguém que possa ter algum problema com o alcoolismo. Quem tem problema com o alcoolismo não pode chegar, por exemplo, não pode limpar a casa com álcool. Porque o cheiro do álcool no ar liga a chavinha na pessoa e dá vontade de voltar para o bar. É verdade. A pessoa é doente. Né? É uma doença. O alcoolismo é uma doença. E só esse cheiro de álcool, álcool gel, por exemplo, a pessoa passa a mão, higieniza a mão com álcool gel e cheira. Se você fizer isso e você não tem problema com o alcoolismo, não tem problema nenhum. Mas quem é alcoólatra, se fizer isso, a chavinha vira e descontrola a pessoa. Então, em respeito a essas pessoas, que nós tomamos suco de uva. E outra, não precisa ser vinho, né? Como elas são representações e são memoriais, o suco de uva cumpre plenamente sua função. Está ótimo. Né? E casa de diácono é ótimo, porque na segunda-feira a gente sempre tem sagu e crouton. Que quando sobra o elemento da ceia, vai para a casa do diácono, ele faz crouton, né, que é a torradinha, e faz o sagu com o suco que sobrou. Mas é verdade, porque eles não têm, estou falando isso porque eles não têm nada de santo em si. Entende? Eles não são santos em si. Santa é a graça de poder sentar à mesa do Cordeiro. Né? E a ceia, então, o que ela representa? Ela representa comunhão. Eu vou dar lado para poder mostrar bem. Tá? Ela representa comunhão. 1 Coríntios 10, 17. Como há somente um pão, nós, que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. A ceia, ela representa pertencimento. Nós lembramos que pertencemos à família do Senhor. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Uma nova aliança restabelecida. Nós nos realiançamos com Deus em um novo relacionamento. Não mais de cumprimento da lei, mas agora de exercício da graça. Somos recebidos por Cristo Jesus diante do Senhor. E ela, em especial, nos traz esperança. E aí 1 Coríntios 11, 26. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. E aí o trecho aqui é até que ele venha, porque eu ainda não escrevi a minha versão da Bíblia. Porque na minha versão da Bíblia, a melhor tradução aqui seria até que ele volte. Porque essa é a nossa esperança. A gente sabe que Jesus veio, a gente sabe que ele voltará, e
celebrar a ceia significa: eu pertenço a uma grande família que em todo tempo e em todo espaço estão unidos com o Senhor. E na certeza de que esse laço de união, que é o sangue de Cristo vertido na cruz, ele ainda existe, ele ainda é vivo e ele ainda representa, e ele ainda me abrange, de tal modo que eu pertenço à família do Senhor. A lição que eu tiro é: essa representação nos conecta com a grande igreja de Cristo, sobre a terra, em todo o tempo e em todo o espaço. Se houve algum dia alguém que clamou ao Senhor, e Deus o ouviu, essa pessoa é meu irmão, ela pertence à mesma igreja que eu, ela está junto comigo na caminhada. E se tem alguém que ainda não conhece o Senhor, eu quero que essa pessoa também esteja junto e também estabeleça essa caminhada. E aí, então, vem a grande pergunta: quem pode tomar a ceia? Bom, a ceia ela pode ser ministrada, segundo a doutrina batista, sobre 4 aspectos. A primeira dela é a ultra restrita. Na ceia ultra restrita seria mais ou menos assim: só os membros da Igreja Batista do Bom Retiro poderiam tomar a ceia. Porque ela é ultra restrita, só para essa pequena comunidade. A gente não pratica muito isso, mas isso tem o seu valor. Fiz essa recomendação para um aluno. Ele era seminarista da igreja e o pastor, ano passado, eu não lembro se foi ano passado ou 2 anos atrás, mas o pastor, cara novo, 40 e poucos anos, tal, teve um mal súbito depois do culto, faleceu. O problema, teve um infarto, faleceu. E aí ele ficou cuidando da igreja. Ele falou: e aí, professor, o que eu faço agora? Eu falei: faça uma ceia, cara. Mas faça uma ceia ultra restrita. Só você e o pessoal ali da igreja. Sabe? Pega um outro horário, chama o pessoal, mas faça uma ceia ali. Porque a ideia é que agora vocês estão juntos, unidos, né? Só vocês. São vocês que são os que precisam estar juntos ali, um alimentando o outro, um ajudando o outro. Então, a ceia ultra restrita, ela tem a sua hora específica, ela tem a sua razão de existir. A ceia restrita, essa é a ultra restrita. A ceia restrita, ela é um pouco mais abrangente. Ela seria assim: todo aquele que for batista. Então, quem é, por exemplo, de uma outra igreja irmã, quem é da PIB, da Alameda, do Bacaxeri, se estiver aqui no domingo de ceia, pode tomar ceia conosco, porque ele é nosso irmão batista, então não teria problema nenhum. Então, essa seria uma ceia restrita. Né? Ok, tem seu lugar também. Por exemplo, 2 semanas atrás, era 2 semanas atrás que a gente tinha lá comemorando os 100 anos da Convenção Batista, podia fazer uma ceia ali para todos os irmãos batistas, né? Podia ter sido feito aquilo, sem problema nenhum. Afinal de contas, era o momento dos batistas comemorarem. Nós aqui na igreja normalmente praticamos um terceiro tipo, que é a ceia livre. O que é a ceia livre? É todo aquele que entende que Cristo é seu Senhor e Salvador, todo aquele que se batizou, todo aquele que entende que pertence à grande família de Deus, esse pode tomar a ceia. Né? Não tem problema nenhum. Esse vai levantar, vem e pega os elementos. Agora aqui na frente ou lá atrás. Tal, né? Essa é a ceia livre, é a ceia que nós normalmente praticamos. E por que nós praticamos isso? Porque nós respeitamos a vontade do outro. E aí você tem a ceia ultra livre, que é todo mundo que estiver por ali. Essa ceia tem seu lugar? Tem. Uns 3 ou 4 anos atrás, lembra que a gente foi se não me engano, eu não lembro se era no domingo ou na noite de Natal, que nós fomos lá na Praça Tiradentes. Foi no domingo, né? No domingo mais... Depois do culto, antes do domingo de Natal, nós fomos na Praça Tiradentes, né? E aí ali fizemos um culto, tal, assim, na praça tal. Você vai fazer a ceia ali só para quem é da igreja? Não faz sentido, né? Você está indo lá onde o povo está, então você faz a ceia ali, ultra livre. Faz para todo mundo que está ali presente. Ó, o senhor quer tomar a ceia conosco? Venha, tal. Né? Esse é o tipo de ceia. O que nós adotamos aqui na igreja? Nós adotamos... Opa, cadê? Até aqui. Quem pode tomar a ceia? Nós adotamos a seguinte lição. Nós, na IBBR, entendemos que o juízo é personalíssimo. Cada um deve se analisar. Né? Deve exercer o juízo de si mesmo. Respeitamos plenamente a vontade de cada um em tomar a ceia, mas cremos, de modo fundamentado, que a vontade do Senhor é que você perdoe e peça perdão, e participe de coração limpo da ceia. E aí o versículo para isso é 1 Coríntios 11, 28, examine-se cada um a si mesmo, e então, aí vem o imperativo,
coma do pão e beba do cálice. Nós, como igreja, então, entendemos assim, de que a vontade do Senhor é de que você esteja à mesa. Por isso, e diante dessa lição, e como hoje é o primeiro domingo do mês, e vocês já notaram pelos elementos ali na frente, nós vamos agora celebrar a ceia. Entendeu? Espero que seja, talvez seja na sua vida a primeira ceia que você vai celebrar depois de entender algumas coisas. Talvez seja a primeira ceia que você vai celebrar depois de entender o que é. Né? Porque as crianças vêm porque elas querem comer o pão e tomar o suco. Essa é a curiosidade, está ótimo. É curiosidade de criança, coração inocente é assim. Talvez essa seja a primeira vez que você vai receber os elementos da ceia num entendimento maior. Talvez essa seja a primeira vez que você vai tomar os elementos da ceia. Talvez essa seja a oportunidade que você entende que você precisa acertar algumas coisas na sua vida, mas que isso não te separa da mesa do Senhor. O último versículo que está ali é exatamente esse. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Por isso eu queria te convidar, antes de chamar a pastora Fabíola aqui para ministrar a ceia, eu queria te convidar a você baixar a sua cabeça e nós acertarmos a nossa vida com Deus. Senhor, eu queria, como pastor essa manhã, trazer o teu rebanho que pertence ao Senhor, cada uma das tuas ovelhas, cada um dos teus queridos que vão daqui a pouquinho se achegar à sua mesa. Queria apresentá-los diante do Senhor. Queria pedir que o Espírito Santo esteja caminhando sobre a nossa vida, olhando o nosso coração, mostrando, trazendo à memória o que há em nós, quem nós somos, o que precisa ser transformado, no que nós precisamos pedir perdão, no que nós precisamos exercer e liberar perdão, mas também que Ele possa trazer ao nosso coração e à nossa mente a verdadeira identidade que temos diante de Cristo e diante do Senhor. Esquadrinha os teus filhos, esquadrinha a minha vida, como diz o salmista, vê se há algo bom em mim. Que o Senhor possa estar liberando perdão sobre a vida de cada um nesse instante, liberando as nossas mentes, naquilo que somos cativos, que isso possa ser liberado, que as nossas fortalezas, os nossos pontos de resistência diante do Senhor possam ser baixados, nós possamos nos entregar plenamente ao Senhor, confiar plenamente no Senhor. Recebe cada um dos nossos corações quebrantados diante do Senhor, nós possamos nos chegar à mesa, ou como cantamos hoje, que nós possamos nos chegar ao altar completamente limpos, porque reconhecemos o sacrifício de Cristo sobre a nossa vida. Que nós possamos, ao lembrar da ceia, lembrar que foi nela que Jesus estabeleceu uma nova aliança com os seus, em que nós pertencemos a esses seus. Que a aliança que Cristo estabeleceu com os seus discípulos ali, ela foi passando de geração em geração, de tempos em tempos, e nós pertencemos à mesma igreja. Desde os tempos primordiais, nós pertencemos à mesma igreja, estamos juntos na mesma caminhada. De modo sobrenatural, nós estamos sentados à mesma mesa, no mesmo instante em que Jesus partilha o pão. Tua palavra nos ensina que é impossível amar a Deus que não se vê, sem amar o irmão a quem se vê. E por isso nós pedimos que o Senhor possa estar trazendo à nossa mente, que enquanto estamos sentados à mesa com o nosso irmão, nós estamos na presença do Senhor diante de nós. Libera sobre a tua igreja, Deus, a tranquilidade,
e o entendimento de que somos livres e perdoados diante do Senhor. Que nós temos plena condição de nos apresentar diante do Senhor e de se sentar na sua mesa. Mas que essa condição foi conquistada ao preço de sangue inocente por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Que o Senhor possa estar estabelecendo a sua aliança sobre a nossa vida, que o Senhor possa estar derramando as suas bênçãos sobre a nossa vida, trazendo à nossa memória o que a ceia é e a quem pertencemos. E que daqui a alguns instantes, quando estivermos celebrando a ceia, que isso seja agradável diante do Senhor. Que a sua história continue viva sobre a nossa vida, sobre as gerações futuras, até a razão da nossa esperança se cumprir, até o dia em que o nosso Salvador volte para nos buscar. E aí que nosso coração esteja desejoso da grande festa que acontecerá no céu, no dia em que formos recebidos diante de Cristo. É o que eu te peço e desde já agradeço, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de convidar os casais que estão escalados para nos ajudar na distribuição da ceia nessa manhã, que já se colocassem, já pegassem os elementos. Depois desse culto dessa manhã, desse culto tão explicativo, não há realmente necessidade de nenhuma palavra mais a respeito da ceia. Agora nós vamos receber os elementos. Vocês podem se posicionar, meus irmãos. Irmãos, eles vão se colocar em algumas áreas da nossa igreja e vocês saiam do seu lugar. Não precisa vir todos aqui na frente, buscar aqui na frente. Vai ter um casal também lá atrás, tá? Então fica mais fácil. Onde estiver mais perto de você, é só você se virar e pegar. Não precisa fazer fila aqui para vocês virem estar buscando. Tem outros pontos aí da igreja ali, ó. Tem ali atrás, ó, o irmão ali. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de
Alguém ficou sem receber os elementos? Aí atrás, alguém? Todos receberam? Vamos só esperar o pastor Alan acabar de servir aqui os nossos diáconos. Enquanto isso a gente espera, aprendemos que nós temos que esperar. Com certeza. Enquanto isso, feche seus olhos, continue aí nesse momento em oração. Eu gostaria de fazer algo um pouquinho diferente, nós aprendemos que nós temos que nos examinar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma. Aprendemos que temos que olhar ao redor. Eu gostaria que você orasse com quem está ao seu lado. Pode ser que quem esteja ao seu lado é sua esposa, seu familiar, seu filho. Parece aí vai ser uma prática simples. Mas pode ser que você esteja sozinho e tem uma outra pessoa sozinha. É aquele momento que nós vamos incluir, sabe? Amar. Ir até eles. Vamos fazer isso um pouquinho. Ore com quem está ao seu lado. Se você quiser, ore com quem está aí sozinho. Vamos fazer isso nesse momento, amém? E na noite, e o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, partiu, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. E esse é o cálice da nova aliança, o meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Podem tomar, comer do pão e beber do cálice. Senhor, nós te damos graças nessa manhã, por esse momento tão precioso, Deus, que tivemos, que o Senhor se fez presente no meio de nós, que aprendemos tanto, que podemos ter a oportunidade de participar do Teu reino, receber o Senhor. Deus, somos gratos a Ti, Deus. Leva-nos em paz, em segurança, para os nossos lares, e que nós temos um domingo cheios do Senhor. Queridos irmãos, vão em paz, Deus te abençoe. À noite, nosso culto às 19 horas. Que o amor de Deus, a paz do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido visitante, passe ali no nossa central de integração, pegue um presente, uma lembrança, deixe seu telefone e até a noite, em nome de Jesus.